Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócios. Vocês já pararam para pensar o quanto as decisões judiciais impactam diretamente nas questões financeiras das empresas, dos consumidores, de uma forma geral? Recentemente, uma decisão que estava em discussão era justamente a questão dos juros, do anatocismo, a cobrança de juros sobre juros. E outras questões de grande impacto, por exemplo, os prejuízos em planos econômicos, e não tivemos poucos planos econômicos, enfim, várias decisões que impactaram na vida das pessoas aqui no Brasil. E essas decisões são pautadas, algumas delas, algumas linhas, seguem justamente a área que estuda a análise econômica do direito. Porque lá atrás, a área de direito e economia praticamente andavam juntas, era uma área só. E à medida que as áreas foram avançando, acabaram se separando, tornando-se cursos diferentes. Para conversar sobre isso, entendermos um pouco melhor essa análise econômica do direito, estamos recebendo aqui em nossos estúdios um bancário, acadêmico do curso de Direito, do curso de História e do curso de Filosofia da Universidade Paranaense, o Renan William de Deus Lima, para explicar para nós um pouco sobre essa análise econômica do direito, como surgiu, sua evolução e impactos no nosso cotidiano. Seja bem-vindo, é um privilégio recebê-lo aqui. O Renan é um pesquisador, vem estudando há um bom tempo e é apaixonado por essa área, uma vez que é bancário e também tem como um grande colega de trabalho nosso, um grande orientador, que é o professor Prandi, que também é um apaixonado justamente por essa área econômica. Renan, seja bem-vindo ao nosso programa. O que você pode nos trazer para entendermos um pouco melhor sobre esse estudo, essa linha de estudo? Quando nós analisamos as questões judiciais na atualidade, os juízes hoje praticamente eles fazem o que os pretores romanos faziam há 2.500 anos atrás. Usavam um pouco de intuição e com os fatos que eram disponíveis. Quando o Justiniano ele resolveu mudar o corpus iuris civilis para o ius gentilis, naquele momento, para um pretor aplicar a lei, ele usava aquilo que nós chamamos de hermenêutica. A hermenêutica nada mais é do que uma técnica jurídica que um juiz, na hora de tomar uma decisão, ele se baseia para que ele possa dizer o direito ao caso concreto. Alguns estudantes e alguns professores de direito romano dizem que nada do que existia hoje no direito já não existia em Roma. Eu vou um pouquinho além e falo que talvez todos os problemas que nós temos hoje já existiam em Roma. Então a hermenêutica nada mais é do que uma técnica que o juiz usa para dizer o direito ao caso concreto. E ele pode se basear por um critério histórico, sistemático, teleológico, mas o fato é que não existe uma regra hermenêutica que diga qual regra de hermenêutica é melhor aplicada ao caso concreto. Ou seja, o juiz não sabe qual das técnicas usar e qual vai ser a que seja melhor aplicado na lide que vai estar acontecendo. Bem, então nada mais a análise econômica do direito é justamente uma tentativa de dar aparato para que o juiz, no momento de fazer uma decisão, ele analise não estritamente a lei, seja legalista, aquilo que os franceses chamam de bouche de la loi, o juiz seria a boca da lei, ele falaria apenas o direito positivado. Não, o juiz ele vai analisar também as decisões reiteradas sobre aquele assunto e os impactos que talvez a sua decisão vai interferir na economia como um todo. Temos observado, Renan, ao longo dos anos, começando lá a crise de 1929, depois tivemos várias outras bolhas especulativas antes de 1929, foi a grande crise, a que normalmente boa parte dos nossos telespectadores até lembram ou já ouviram falar dessa crise, e outras crises como 1987, a bolha da internet, e cada vez que surge
uma nova bolha especulativa, o mercado tenta se autorregular, solta novas normativas, e essas novas normativas vêm justamente para coibir, porque as pessoas, é natural, querem sempre ganhar, e você oportunizar as pessoas ou falar que você tem uma oportunidade de ganho, as pessoas acabam ficando cegas. Se voltar lá no tempo, 243 anos antes de Cristo, Catão deixou escrito: com certeza existe um vasto fundo de estupidez na natureza humana. Do contrário, não seriam pegos 1000 vezes pela mesma armadilha. Então, sempre o querer ganhar deixa as pessoas cegas e elas acabam caindo em golpes. É um absurdo a gente, nos dias de hoje, ouvir ainda pessoas caindo no golpe do bilhete premiado. E é algo constante. O querer ganhar acaba cegando as pessoas. Então, esse estudo, essa linha de estudo da área de direito, que é a análise econômica do direito, seria justamente para verificar essas relações entre as pessoas e fazer com que as decisões sigam uma linha pautada no que está registrado na norma, seria isso? Bom, basicamente, depois de 1929, a gente teve nos Estados Unidos, que foi onde aconteceu a grande bolha, o John Maynard Keynes com o New Deal, e ele vai fazer um plano estatal fornecendo emprego às pessoas e aparatos para que a economia voltasse a se reaquecer. Esse modelo durou praticamente até a década de 60, 70, quando o governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos e o Margaret Thatcher vai substituir esse modelo, que é um pouco mais intervencionista, por um modelo de Estado um pouco mais empresarial. Na mesma época, nos Estados Unidos, já começam alguns questionamentos, e é justamente nessa linha que eu inicio meu trabalho, falando sobre um trabalho do professor Ronald Coase, intitulado The Problem of Social, que é o trabalho que iniciou a análise econômica do direito. Esse trabalho foi um pouco mais aprofundado por Richard Posner e o professor Guido Calabrese, de Yale, e eles juntos formaram o que hoje a gente conhece como análise econômica do direito. O que é, então, de modo bem prático e fácil para que as pessoas entendam o que é a análise econômica do direito? É o aplicar princípios econômicos, analisar princípios econômicos e tentar aplicar eles dentro da seara judicial. Então, como eu disse anteriormente, o juiz vai analisar, no momento da sua decisão, os impactos que aquilo ali vai interferir na economia e se realmente eles podem ser necessários. Não, de forma nenhuma, transversiando da lei, mas não sendo apenas legalista e vendo sendo um pouco mais filosoficamente, se a gente pudesse falar, a análise econômica do direito ela não estaria nem tão perto do positivismo jurídico e nem tão semelhante ao deontologismo jurídico, mas ele estaria mais como uma ética consequencialista, ou seja, o juiz ele vai analisar as consequências desses seus atos. Na década de 1990, estávamos com o dólar comparado ao real, a cotação dólar-real, equiparados, por uma decisão governamental, que o câmbio era fixo, época do Fernando Henrique Cardoso. E o câmbio sendo fixo, quando a gente verifica que uma moeda está sendo mantida artificialmente, como era na época, como manter artificialmente por um decreto que vai estar 1 por 1. Simples. Se o mercado estiver demandando mais dólar, quanto mais demanda, mais procura, lógico, menos oferta, qual que é a tendência de subir o dólar? Quando o dólar estava subindo a sua cotação em relação ao real, o governo intervia via instrumentos monetários, via Banco Central, vendendo dólar no mercado. Ao você vender dólar no mercado, você faz ele voltar para o patamar que você colocou lá no decreto que era para estar. E a recíproca é a mesma. Se o dólar estiver caindo, o governo entra na ponta comprando dólar para fazer o dólar subir. Naquela época, o que aconteceu? Muitas empresas, e pessoas físicas também, com bom volume de capital, andaram fazendo aplicações atreladas ao dólar. Só que o governo Fernando Henrique Cardoso não estava conseguindo segurar a cotação, porque ele estava usando para isso as reservas internacionais.
E tinha muita especulação e especuladores do mundo inteiro apostando na alta do dólar, que era um valor insustentável. E o governo foi usando reserva, até que não suportou mais, mudou do dia para a noite a questão, passando de câmbio fixo para câmbio flutuante, deixar de acordo com a oferta e demanda, e o dólar do dia para a noite dobrou de valor. Saltou lá de 2, foi para 4. Inclusive experimentamos no governo Dilma um déjà vu. Assistimos no governo Dilma também o dólar ir lá para 4. E esses contratos foram feitos na expectativa de quem assumiu da ponta que assumiu a negociação, assumiu a dívida atrelada em dólar ou a aplicação, assumiu na expectativa de ganhar muito dinheiro, porque compensava. E do dia para a noite ele viu a dívida duplicar de valor. Ele viu as suas aplicações despencar e ele ter que aportar muito dinheiro e acionar a justiça. Naquele momento que eles acionaram a justiça, passou a ter uma linha de decisões até que pacificaram e chegaram a uma decisão que, olhando pela análise econômica do direito, foi estranha, não segue essa linha da análise econômica de direito. Então, você que está aí nos assistindo, provavelmente lembra dessa época que ficou uma discussão e a mídia divulgando o prejuízo das pessoas que fizeram essas aplicações e não estavam apavorados porque viram o dinheiro virar pó e as dívidas do dia para a noite dispararem. Então, fique conosco, vamos aproveitar o Renan, que é um grande estudioso dessa área, para nos explicar qual que foi a linha seguida nessas decisões e se está de acordo com a análise econômica do direito ou não. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Retomamos aqui a nossa conversa com o Renan da análise econômica do direito, relativo às decisões que foram tomadas a partir daquela supervalorização do dólar em relação ao real. Ou seja, supervalorização não, o real voltou ao patamar adequado para a época, quando houve a mudança do regime cambial, de câmbio fixo para câmbio flutuante. E olha que não faz tanto tempo assim. Qual foi as decisões, a linha de decisão tomada pelo judiciário naqueles casos, naqueles contratos?
Bom, na época, Claudemir, trabalhava-se muito com a questão de leasing também pactuado no dólar, não só os investimentos. E principalmente tanto os investidores quanto aqueles que haviam feito os contratos de leasing lastreados no dólar, assim que o câmbio se tornou flutuante e o dólar subiu demasiadamente, eles vieram ao judiciário invocando uma cláusula que no direito a gente chama de rebus sic stantibus, que é o quê? A teoria da imprevisão. Então eles não podiam prever que o mercado de um momento para o outro passaria a ficar totalmente desregulado. Naquele momento, a decisão que chegou até o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, naquele momento a decisão, se os ministros tivessem feito uma análise da decisão e verificado os impactos que ela talvez teria na economia, eles teriam decidido de forma diferente. Por quê? Naquele momento, o STJ decidiu que a divisão das despesas, digamos assim, com esse aumento do dólar, deveria ser feita uma cisão salomônica. Metade seria dividida, cada uma das partes arcaria com metade do prejuízo. E naquele momento, ele não analisou, mas se ele talvez tivesse tomado uma decisão diferente, ou seja, tivesse dado os prejuízos desse acordo, desses contratos, à própria parte que resolveu firmá-los, esses contratos talvez estariam sendo praticados até hoje. Já que naquele momento ele tomou uma decisão dividindo as despesas, nenhuma instituição financeira hoje, e desde aquela época, passou a pactuar acordos ou contratos ou o próprio leasing lastreados no dólar. Na época era algo muito rentável para o consumidor, mas graças a essa decisão, uma decisão judicial, interferiu na economia e fez com que o contrato, que era extremamente benéfico, parasse de ser praticado. Então, se seguisse a análise econômica do direito, essa linha, o prejuízo deveria ter ficado com quem assinou o contrato. Sim, até porque ela assumiu os riscos, e se certamente ela tivesse lucrado com essa decisão, ou seja, se os dólares tivessem baixado ainda mais, eu tenho certeza que ele jamais procuraria o judiciário para rever a cláusula contratual. Isso daí também, grandes empresas perderam muito dinheiro. Na época, a Sadia já tinha feito esses tipos de contrato e teve muito prejuízo e não aprendeu com esses prejuízos. Porque anos depois, vocês acompanharam a história, a Sadia, por investir em derivativos cambiais, no mesmo caso, não esperava o inesperado pelo mercado, uma oscilação tão grande na moeda em relação ao real, então o dólar em relação ao real, e viu nas aplicações altamente alavancadas, que eram os derivativos cambiais, o prejuízo em uma semana passar do lucro operacional de um ano. Então, mais de 700 milhões de prejuízo em duas operações financeiras com derivativos cambiais. O que eu gosto sempre de ressaltar, só fazendo uma nuance, é de que também nós não podemos ter essa visão de que a análise econômica do direito ela é a cura de todos os problemas que existem na atualidade, não. E também não pode ser reducionista, não serve para nada, digamos assim. Não, ela é um meio termo. Eu vou dar um outro exemplo aqui, de onde talvez, num princípio, a gente enxergasse como podendo ser aplicada a análise econômica do direito, mas chegou lá na frente e a gente viu que ela não poderia ser aplicada justamente por um balizamento constitucional. O exemplo recente da Operação Carne Fraca. Então nós tivemos a deflagração de uma operação que em diversos frigoríficos do país acabou fazendo com que muitos fossem fechados. Essas carnes que eram remetidas ao mercado externo ficaram no mercado interno, porque o mercado externo se fechou para nós, e aí nós tivemos um acúmulo de produto aqui no mercado interno, o preço diminuiu, e quem se prejudicou isso foram os pequenos produtores da pecuária. Enfim, naquele momento, talvez alguns possam perguntar, mas naquele momento então poderia o juiz, ao invés de autorizar a deflagração da operação, o juiz poderia talvez ter decidido diferente? Nesse momento não. Por quê? Porque a análise econômica do direito, ela tem como uma barreira que é os direitos fundamentais, porque senão a gente entra num massivo, num pinel de que achar que a economia ela pode ser maximizadora e responder todas as nossas perguntas. Não, a economia e a análise econômica do direito ela se baseia principalmente nos direitos fundamentais. Então naquele momento não foi feita essa análise pelo juiz, porque o juiz poderia ter decidido assim, não, eu não vou deflagrar essa operação porque os impactos dessa minha decisão podem reverberar no mercado. Mas nesse momento ele não decidiu analisando a economia, ele decidiu analisando direitos fundamentais, ou seja, existem pessoas que estão consumindo carne com produtos podres, carnes inconsumíveis, e naquele momento ele não fez essa análise justamente porque ela balizou
nesse muro constitucional. Tem muitas escolas que seguem essa análise econômica do direito? Na verdade, não é um tema novo. A análise econômica do direito em si é nova, mas a união entre direito e economia já é tratada desde o século XVIII com o Adam Smith e com o Jeremy Bentham. E depois nós tivemos os pandexistas, os positivistas e várias outras escolas. Hoje, ele foi um pouco criticado, a análise econômica do direito, pela escola exegética, que a gente chama no direito, que é a escola do Dworkin. Mas hoje há um misto da sua aplicação. O trabalho que eu faço, ele tenta analisar justamente quais escolas são seguidas e se ele poderia ou não ser aplicado no Brasil. Porque essa é a grande dúvida, né? Não só a gente discutir, talvez, de como é o modelo dos Estados Unidos, se lá foi aplicado ou não, mas trazer para a nossa realidade. Então, a análise pode ser aplicada no Brasil, além desses casos que nós dois já comentamos. E aí, no trabalho, eu falo que sim, justamente por dois motivos. Em 2004, foi feita uma emenda constitucional, número 45, que autorizou que o Supremo Tribunal Federal editasse súmulas vinculantes. Com essa decisão, muitos constitucionalistas passaram a definir que o juiz, nesse momento, ele passou a agir como legislador. Então, nós tivemos, ou seja, as leis passaram a não ser feitas somente pelo modelo tradicional. O juiz passou a não olhar apenas aquela norma feita pelo legislador, mas também através de decisões que o Supremo Tribunal Federal tomava. Alguns constitucionalistas dizem que, nesse momento, o STF fez a revogação do princípio da legalidade. Então, o juiz, na hora de fazer a decisão, ele não precisa se basear na lei, ele pode se basear em outros fundamentos. Para salientar isso um pouco mais, em 2015 a gente teve a implantação do novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105, e com ela no artigo 927 fala que o juiz, na hora de tomar uma decisão, ele se baseia tanto na lei, mas também em decisões reiteradas. E o que seria isso? Nada mais, nada menos do que talvez a aplicação que vem sendo feita pelos juízes. Então, talvez um juiz em uma decisão isolada, ele pode talvez analisar o custo e o reflexo que aquela decisão dele vai ter no mercado, e isso virar um precedente para que outros também comecem a ser aplicados. Nessa nova legislação trabalhista, podemos dizer que, na essência, ela está trabalhando, seguindo essa análise econômica do direito? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que a intenção das novas alterações da CLT, elas visam justamente dar um pouco mais de abertura. Nós temos um sistema extremamente fechado trabalhista. Eu não vou entrar aqui nem na questão dos custos que o trabalho tem, porque isso é absurdo. 95% das ações trabalhistas hoje no mundo estão no Brasil, justamente porque existe uma proteção extrema do empregado, e enquanto você tem um custo alto para o empregador e você faz com que o mercado seja muito fechado. Hoje um funcionário ele tem um custo X, e ele recebe talvez metade só disso, porque o custo para se ter um funcionário do Brasil é muito alto. E a CLT talvez venha dar um pouco de flexibilização para isso, trabalhando com questões, por exemplo, como home office, que é o trabalho em casa, algo que não era regulado, e dando um pouco mais de liberdade para que as partes, tanto o empregado quanto o empregador, possam ter mais liberdade para negociação. Então, nesse momento, talvez, as regras que alteraram na CLT visam justamente isso, dar um pouco mais de liberdade, mas é a partir de agora, que já vai entrar em vigor a CLT, que nós teremos e vamos saber se os juízes realmente vão seguir isso ou não. Então, na verdade, eu não sei dizer realmente se vai ser analisado, porque somente podemos verificar isso no caso concreto. Então, como ela vai ser feita a partir de agora, é aí que a gente vai ver se vai ser aplicado ou não. Pelo que eu entendi, na análise econômica do direito, e comparei, pensando um pouquinho, o pouco que eu acompanhei na mudança da legislação, se seguir, vai justamente se encaixar com o que você falou, explicando da análise econômica do direito. É você usar essa nova legislação em prol da geração de emprego e renda, embora os sindicatos que, em função da contribuição sindical ter sido eliminada nessa nova legislação e estar ainda uma discussão se o governo, se o presidente vai lançar ou não a medida provisória ou um projeto de lei para se retomar a contribuição sindical, os sindicatos estão radicalmente contra isso daí, porque diz que tirou muitos direitos dos trabalhadores. Mas quando a gente pensa na questão econômica, e aí sim atrelar a questão econômica ao direito,
a gente vê que realmente algumas das normas, das mudanças da legislação, segue isso. E aí vamos ter que esperar para ver se de fato irão seguir. Bem, no mercado, a gente falando um pouquinho mais de economia, ele, a partir por exemplo, da bolha da internet em 2000 e de outras bolhas especulativas, surgiu-se regulamentações no mercado, como, por exemplo, você regular a atuação dos bancários, exigindo que os bancários que mexem com aplicações financeiras dos clientes tenham certificação profissional, CPA 10, se são clientes acima de R$300 mil, a CPA 20, e da parte dos analistas, uma certificação, um credenciamento dos analistas de valores, para que eles não passem informações que, na verdade, a intenção daquela informação é induzir a venda ou induzir a compra de determinadas ações, de determinados grupos econômicos. Então, quando você faz essa regulação no mercado, ou mesmo as normas que foram adotadas do Comitê da Basileia, Basileia 1, 2 e 3, são normas que envolvem muito a área de direito. E essas normas são criadas seguindo a linha dessa análise econômica do direito? Bom, basicamente, quando a gente analisa o mercado financeiro como um todo, o que o mercado está buscando é eficiência, capacidade alocativa e eficiência. O que ele está buscando é ser rentável, e agora com a implantação de Basileia 3 em 2019, a gente talvez vai ter um avanço um pouquinho nisso. Os organismos financeiros como um todo no país, eles são um pouco monopolizados. Se nós formos analisar, existem entre 4 e 5 instituições financeiras que praticamente cuidam do mercado financeiro como um todo, e eles sempre vão buscar eficiência. Então, nas decisões deles, embora seja na maioria das vezes particulares, eles analisam, fazem essa análise justamente porque eles analisam o impacto, talvez as decisões deles vai refletir para os consumidores e o custo, talvez, que essas decisões vai ter, inclusive em futuras ações judiciais. Então, quando alguém, uma empresa externa decide implantar um produto no Brasil, ou até uma própria empresa brasileira, ele analisa justamente esse fato. O produto que eu vou estar colocando no país, ele pode ser demandado judicialmente? E caso ele seja, quais são os custos, talvez, que eu vou ter com isso? E é com base nessa reflexão que eles fazem que o preço é estipulado. Então, as instituições financeiras, como um todo, sem dúvida nenhuma, elas levam isso a ferro e fogo, porque é isso que vai impactar, sem dúvida nenhuma, a eficiência e o lucro final deles. Então, eu posso dizer que essa análise aqui no Brasil está na vanguarda. Está na vanguarda, embora seja pouco estudada ainda. Ela é pouco estudada e pouco aplicada. Embora a gente tenha, desde a década de 90, mais ou menos, alguns estados aplicando, por exemplo, um dos primeiros foi o Rio Grande do Sul, ela ainda é pouco conhecida e pouco aplicada. Então, não são todos os próprios magistrados que conhecem e não fazem justamente essa reflexão no momento de se tomar uma decisão. Olha só. Então, mais um assunto empolgante, interessante, que não tenho dúvida que em outras oportunidades estaremos voltando com esse tema para entendermos ainda mais. Então agradeço realmente a presença do Renan William de Deus Lima, acadêmico aqui de 3 cursos de filosofia, de direito e de história, que teve esse momento especial aqui conosco, falando dessa linha. Eu que sou da área de finanças, da área de contabilidade e administração, é um assunto que muito me atrai. E com certeza você que está aí nos assistindo ficou curioso e mais informações, escreva para nós através do tv@unipar.br. Encaminhe lá suas sugestões, suas críticas, seus questionamentos, que teremos o prazer em respondê-lo. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Muito obrigado pela sua audiência.